Amém? Hoje pela manhã nós tivemos aqui o professor Cris, trouxe Atos dos Apóstolos 23 de uma forma tão linda, tão especial, e aquilo está guardado aqui no meu coração. E que essa noite você saia também abençoado, amém? E eu quero rever alguns pontos com os irmãos nessa noite, acerca de Atos 23. E lá em Atos 23, o apóstolo Paulo, ele estava falando ao Sinédrio, nós vimos hoje pela manhã, né? Primeiro que o cristianismo vinha do judaísmo verdadeiro, pois o cristianismo de fé descende da esperança messiânica que tinha os fariseus. Isso está lá em Atos 23, o capítulo 1. Não precisa colocar, tá? Segundo, nós vimos o sumo sacerdote Ananias. Ele tenta impedir que Paulo se manifeste, Paulo se defenda, né? Em terceiro, Paulo profeticamente fala do fim de Ananias. O quarto tema foi Paulo habilmente se aproveita de uma contradição na sua acusação que causa uma dissensão entre os fariseus e os saduceus. Paulo encontra uma brecha e aí ele se manifesta dentro dessa brecha. Em quinto, o Senhor Jesus aparece literalmente para Paulo e o encoraja. Eu queria ler com vocês Atos dos Apóstolos, capítulo 23, verso 11, no NTLH, olha lá. E o que diz? Na noite seguinte, o Senhor Jesus aparece a Paulo e disse: tenha coragem, Paulo, tenha coragem você, tenha fé, creia. Deus está falando com você e você sabe muito bem. Você falou a meu respeito aqui em Jerusalém, aqui no seu bairro, aqui na sua casa, no meio da sua família. Agora também vai falar aí fora. Tenha esse compromisso. Deus, ele chama você, cada um de vocês, para continuar falando do Evangelho. Sim, você. Ah, mas eu não tenho curso teológico, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Não limite Deus na sua vida. Não limite Deus na sua vida. Ele está chamando, ele se responsabiliza. É a sua boca que ele quer usar. Tenha coragem. Aí você bota o seu nome no lugar de Paulo. Amém? O sexto tema, então: um sobrinho de Paulo, filho da sua irmã, ouve a trama dos judeus e tenta matá-lo. Então ele vai e se comunica com Paulo, que o manda ter como oficial romano. Isso está entre o verso 16 e 20 de Atos 23. O sétimo, Cláudio Lisas, comandante romano, escreve uma carta do governador Félix, acusando os judeus de fazer um motim para matar Paulo, que era um cidadão romano. Isso está lá no verso 26 ao 30. Paulo é conduzido de Antípatre, que ficava aproximadamente uns 60 quilômetros de Jerusalém, a Cesareia. Em tudo que foi lido nessa manhã, podemos ver a mão de Deus caminhando junto com Paulo. Você não é diferente. Nessa luta que só você sabe que você está tendo, Deus é contigo. Seja corajoso, seja corajosa, amém? Nessa noite, então, dando sequência ao estudo, eu quero destacar alguns personagens e suas relevâncias nos acontecimentos entre o capítulo 21 ao 25. Então, os irmãos têm acompanhado, né? E quem está vindo pela primeira vez, ou quem está ouvindo essa mensagem pela primeira vez,
eu convoco que o irmão vá nas redes sociais da igreja e maratone tudo aquilo que foi falado. Palavras tremendas. Homens e mulheres de Deus passaram por esse púlpito e falaram tremendamente do livro de Atos dos Apóstolos, que é a forma qual essa igreja procura se assemelhar. Nós aqui vivemos Atos dos Apóstolos. Você quer saber como é que é essa igreja? Você quer saber no que nós nos baseamos? Maratone Atos dos Apóstolos. Já está terminando, irmãos. Nós maratonamos tantas coisas. Maratone Atos dos Apóstolos, você vai se surpreender e vai entender tudo que se passa nessa casa, amém? O que há de bom e o que há de mal também, amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, esse Atos nós estamos trazendo de uma forma expositiva, conforme falou o professor Cris pela manhã. E hoje eu quero, além de acrescentar a forma descritiva, eu quero trazer a biografia, para nós ganharmos mais entendimento de como um Deus tão maravilhoso agiu na vida de Paulo e está agindo na vida de cada um de nós, amém? Hoje você vai entender um pouquinho mais disso. Vamos acrescentar a biografia, tá bom? Então vamos começar lendo os versículos, e aí eu faço como o professor Cris fez pela manhã. Nós vamos esmiuçando, amém? Glória a Deus. Verso 1 de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, e diz assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 24, verso 1. Perdão, irmãos, realmente estou muito nervoso. 5 dias depois, o grande sacerdote Ananias foi até Cesareia com alguns líderes do povo e com um advogado chamado Tértulo. Ele se apresentava ao governador Félix para acusações contra Paulo. Vamos lá. Ananias, sumo sacerdote. Esse homem era tido como homem violento e brutal. Ocupava o mais alto cargo eclesiástico entre os judeus, responsável por liderar o povo, preservando as tradições judaicas, o farisaísmo e defensor ferrenho da lei de Moisés. Era da raiz de Paulo. Presidiu o julgamento de Paulo em Jerusalém e agora em Cesareia. Esse era o sumo sacerdote dos judeus, Ananias, o homem que estava tentando matar Paulo. E aí eu aprendo uma coisa: você muda de opinião, você sai do mesmismo, parece que o mundo se volta contra ti. Estava acontecendo isso com Paulo. Paulo havia mudado o seu pensamento, porque o Paulo antigo, Saulo, era perseguidor desses dos quais Ananias odiava. Paulo saiu do arraial deles, estava agora se destacando, e por conta disso, sua vida está em perigo. Glória a Deus que aqui no Brasil ainda não sofremos esse tipo de coisa. Mas, meu irmão, muita gente aí pelo mundo sofre por amar o Cristo, por tentar seguir o Evangelho por ele deixado. Irmão, orem por essas pessoas. E saiba que eles estão orando para essa nossa tranquilidade. Porque ainda hoje nós podemos falar do Evangelho com liberdade, sem perseguição. Ao menos uma cara feia, mas isso não importa, né? Cara feia, você olha para o outro lado e vai embora. Existem pessoas orando por nós, para que esse Evangelho atinja eles lá. E é nossa obrigação, nós orarmos por ele, para que essa liberdade que nós temos
alcance lá. Amém? No verso 2 e 6 ao 6, fala de um certo Tértulo. Quem é esse Tértulo? Era um orador, advogado, contratado pelos líderes judeus para expor o caso contra Paulo, na presença do rei Félix. Tértulo começa a sua citação com profunda bajulação e inverdades. Vamos ler o verso do 2 ao 6? E diz assim: depois que Paulo foi chamado, Tértulo começou a acusação, dizendo: excelentíssimo senhor governador, o seu governo nos tem trazido um longo tempo de paz, e graças à sua sábia administração, muitas reformas necessárias estão sendo feitas para o bem deste povo. Verso 3. Somos muito agradecidos com tudo aquilo que temos recebido em todas as ocasiões, em todos os lugares. Mas não quero tomar muito o seu tempo, e por isso peço que tenha a bondade de nos escutar apenas um pouco mais. Nós achamos de fato que este homem, falando de Paulo, é uma peste. Ele provoca desordem entre os judeus do mundo inteiro e é também o líder do partido dos Nazarenos. Verso 6. Além disso, tentou profanar o templo, e então nós o prendemos. Não íamos julgá-los de acordo com a nossa, nós íamos julgá-los de acordo com a nossa lei. Esse é Tértulo. Do verso 2 ao 4, nós vimos as inverdades. Ele veio com uma inverdade, e a inverdade dele está no que ele diz, que o rei havia feito ao povo judeu e do contentamento do povo. O seu governo tinha sido... Ele começa exaltando a Félix, dizendo que Félix é um homem bom, fez grandes progressos para o povo, e aí ele age como o pessoal do mundo, os ímpios, vem para cima de nós com inverdades. Quantos de nós aqui foram injustiçados por pessoas que vieram com palavras mentirosas, engulativas, e que nos prejudicou? Pense aí, ao menos você conhece uma pessoa, se não foi você, ao menos você conhece uma pessoa, que ela foi enrolada, foi vilipendiada dos seus direitos, por pessoas que vêm com palavras escusas. Olha só, o rei havia, o seu governo, o governo desse rei, tinha sido o pior dentre todos. Ele começa bajulando, mas o governo de Félix foi o pior governo que se teve. Tértulo faz uma apresentação retórica, ou seja, usada de, como diz o povo, me perdoa a expressão, de sambarelove. Vem com aquela conversinha fiada, exaltando ele, tentando enrolar e trazer o rei para o lado dos judeus, para que eles pudessem levar vantagem e consumar a morte de Paulo. Ele começa então a atingir e a usar palavras muito pesadas de forma violenta a Paulo. Isso, nós vimos isso no verso 5 e 6. Afirmou que Paulo promoveu um motim e desordem, dizendo que ele era o maior agitador da seita dos Nazarenos. Seita dos Nazarenos. Naquele tempo, hoje nós falamos de crente, nós sabemos que estão referindo a nós. Seita dos Nazarenos era quando Jesus, era as pessoas que começavam a seguir Jesus, que começavam a seguir o Evangelho. Eles ainda não eram chamados de cristãos, mas no começo eram chamados de Nazarenos, com alusão a Jesus que havia nascido em Nazaré. Amém? Irmãos, me tenham paciência, porque é isso mesmo. A parte biográfica nos faz entender um pouco mais. Amém? Então, Nazareno eram seguidores de Jesus de Nazaré.
Vamos diante, verso 7. Mas o comandante Lísias veio e tirou de nós a força. Quem é o comandante Lísias? Cláudio Lísias era um oficial romano de alta patente. Ele era um tribuno, comandante militar do exército em Jerusalém, oficial de uma coorte, é esse mesmo, coorte. Ele comandava aproximadamente de 600 a 1.000 homens. Bem, ele desempenhou um papel crucial, livrando o apóstolo Paulo das mãos dos líderes judeus. Não precisa abrir, tá? Isso está lá no capítulo 21, do verso 30 ao 34, e 22, do verso 25 ao 29. No início, Lísias chegou a suspeitar que Paulo era um egípcio revoltoso. Isso está lá em Atos, capítulo 21, verso 38, se vocês quiserem anotar. Após investigações, descobriu-se que ele era um cidadão romano, né? Lísias descobriu que era um cidadão romano, Paulo, né? E tomou medidas para protegê-lo. Amém? E dado isso, agora vamos começar a ver a apresentação de Paulo e a sua defesa. Amém? Vamos ver verso 9 e 10. Verso 9 e 10. Então os judeus concordaram dizendo que tudo era verdade. Verso 10. O governador fez sinal para que Paulo falasse, então ele disse: eu sei que há muitos anos o Senhor é juiz do povo judeu, e por isso eu me sinto à vontade para fazer a minha defesa na sua presença. Olha que diferença. Os judeus tiveram que pegar alguém do povo malicioso para atacar Paulo, mas Paulo, ciente de tudo aquilo que ele era, um homem de Deus, uma pessoa ilibada, uma pessoa sem nem algo, nada a ter contra a vida dele, ele mesmo faz a sua defesa. Paulo ouve tudo atentamente e só se pronuncia após o governador Félix consentir. Quem era o governador Félix? Ele era um procurador romano, ou seja, representava nas questões jurídicas os interesses públicos na Judéia e na Cilícia. Cilícia, os irmãos sabem, foi falado hoje pela manhã, é a cidade de onde veio Saulo, né? Era Saulo de Tarso da Cilícia, amém? Os irmãos estão entendendo? Não estou indo muito rápido não, né? Perdão. Ele era um homem ambicioso, corrupto, cruel e um intelectual. Tudo aquilo que não precisa ter um ser humano. E eu não sei se vocês perceberam, né? Me parece que ele não é muito diferente de alguns políticos hoje, né? Mas amém, vamos se atender ao texto. Ele governou as duas províncias com mão de ferro, procurava estar em conchavo com os judeus para manter seu mandato tranquilo e lucrativo. Ele era um homem corrupto, ou seja, ele não tinha dificuldade de aceitar suborno. Ele, se você chegasse com um dinheirinho na mão dele, você saía com a sua bênção na mão, amém? Mas longe de nós esse tipo de gente. O que nós precisamos é que Deus esteja conosco. E ainda que Ele diga não nas nossas questões, fiquemos com Deus. E ainda que não seja Deus para nós favorável, fique com Deus. Se você tem alguma questão, vá à Bíblia antes. E Deus vai indicar quem você vai procurar. Se Deus achar que tem que ser favorável para você, Ele vai te indicar a pessoa. Isso já aconteceu comigo, já aconteceu com muita gente que eu conheço. Antes de qualquer coisa, fale com Deus, para você não ter que usar esses tipos de
de atributo. Você não tem necessidade de dar um centavo a mais a ninguém. As leis estão aí para os ímpios, mas para nós também. Amém? Fora disso, Deus ele não permite e não aceita. Amém? Amém? Glória a Deus, que amém fraco. Ô glória. Verso do 10 ao 13, vamos ler. O governador fez sinal para que Paulo falasse, então ele disse: eu sei que muitos anos o Senhor é juiz do povo, judeu, e por isso que eu me sinto à vontade para fazer a minha defesa na sua presença. Vou botar outra vírgula aqui, segura aí, filho. Por tantos anos, alguma coisa, algum conhecimento, Félix tinha. E o Atos dos Apóstolos fala do Espírito Santo, amém? Amém? Se ele fala sobre o Espírito Santo, ele falou o coração de Paulo. Paulo sabia que por tudo isso que ele ia passar. Os meus antecessores falaram disso. De toda vez que Paulo tinha que fazer alguma coisa, o Espírito Santo falava com ele. Nós lemos que o próprio Jesus falava com ele. Então Paulo sabia muito antes de ver Félix, que ele era um homem que tinha algum conhecimento das leis judaicas. E é isso que ele fala: me sinto à vontade para fazer a minha defesa na sua presença. Verso 11. Como o Senhor mesmo pode comprovar, faz apenas 12 dias que fui a Jerusalém para adorar a Deus. Verso 12. Os judeus não me viram discutindo com ninguém nos pátios do templo, nem agitando o povo nas suas sinagogas, ou em qualquer outro lugar da cidade. Segura aí. Aí já começa a cair, né, aquilo que Tértulo, o advogado deles, falava. Diz que ele era um agitador, e que estava lá fazendo agitação no templo. E aí Paulo vem na sua linha, verso 13. E eles não podem provar nenhuma das acusações que agora estão fazendo contra mim. Irmão, é tão bom. Nós íamos num lugar cheio de moral. Nós íamos alcançar uma causa sabendo que você não deve nada a ninguém. E a Bíblia diz isso: não deva nada a ninguém. Não deixe rastros no seu caminhar. Ou usando a expressão até meio chula, não deixe o rabo para que alguém pise nele. Caminhe com Deus sempre. Eu conclamo, eu não tenho outra coisa para falar para vocês. Caminhem com Deus. As coisas não podem vir num passe de mágica. Nosso Deus não é um mágico. Ele tem tudo um tempo. Há um tempo determinado. Eclesiastes 3 fala isso. Há um tempo determinado para toda coisa. Bom, se a sua bênção não chegou, fique em paz, ela vai chegar. Deus ele vai tranquilizar o seu coração. Existe gente dentro dessa casa que sabem que a minha bênção não veio do dia para a noite. Padeci muito, mas crendo, fazendo a obra, crendo que meu Deus ia um dia me honrar. E hoje, para a honra e glória dele, ele tem me honrado. Mas foi difícil, não foi fácil, e não foi do dia para a noite. Se você veio aqui atrás de uma resposta, de uma pergunta que você fez ontem, ou ainda hoje pela manhã, ô irmão, descansa no Senhor. Não sei quanto tempo, eu não tenho, Deus não fala isso ao meu coração, mas Ele diz para você, tenha paciência. Ele diz para você, fique em paz. Ele diz para você, segundo a vontade dEle, Ele vai realizar o desejo do seu coração. Não é segundo a sua vontade, mas a vontade dEle. E se nós somos cristãos, temos que ter entendimento. E nessa hora, a vontade dEle é boa, perfeita e agradável.
Amém? Paulo combate através das suas argumentações mentiras ditas por Tértulo. Olha só o que diz Mateus capítulo 24, verso 9. Isso é para nós, viu? Depois vocês serão presos, entregues para serem maltratados, e vocês serão mortos. Todos odiarão por serem meus seguidores. Ainda não acontece isso no Brasil, mas nós somos odiados. O povo odiado é o cristão. E quer saber de uma coisa? Eu glorifico a Deus por isso. Significa odiado pelo mundo, adorado pelo meu Deus. Odiado pelo mundo e exaltado, e tendo meu nome escrito no livro da vida, que isso é que importa para mim. Fique em paz nessa mensagem, irmãos. Fique em paz nessa palavra. O mundo vai te odiar, mas depois de tudo isso, para onde nós iremos, o mundo nunca mais vai ver nós. Você, Deus, Ele tem um lugar reservado especial. E outra coisa, você é bem quisto por Deus. O Senhor de tudo isso, o Senhor de tudo aquilo, o Senhor da minha vida, o Senhor da sua vida. Você é adorado por Ele. Amém? Glória a Deus. Verso 14 de Mateus 24, por favor. E a boa notícia sobre o reino, será anunciada no mundo inteiro, como testemunho por toda a humanidade, então virá o fim. Eu nem tinha previsto isso, era outra coisa. Era Atos 24, verso 14, mas está aí, ó. Esse é uma das poucas coisas que Deus deixou para nós fazermos. É anunciar as verdades do reino de Deus. Sim, você, sentado aí. A mim eu ministro vocês, mas vocês têm um compromisso de ministrar o mundo. Seu compromisso é maior que o meu. Ministrar o mundo. Solta a palavra. Fala do amor de Deus. O mundo precisa te ouvir. Não precisa me ouvir aqui nesse templo ou naquela caixinha. O mundo quer ouvir você. Tem esse compromisso de falar do amor de Deus. Você, sim, você mesmo. Fale do amor de Deus. Conte as bem-aventuranças. Seja sincero, diga, olha, nem tudo é flores, mas o fim de tudo isso é um lugar reservado para aquele a quem Deus ama. E leve essa palavra a essa pessoa. Jesus te ama. Muita gente precisa só essa palavrinha para poder alcançar o reino de Deus, amém? Agora sim, Atos dos Apóstolos, capítulo 24, verso 14. Porém, uma coisa confesso ao Senhor: eu sigo o caminho que os judeus dizem ser falso, mas é desse modo que sirvo a meu Deus, dos nossos antepassados. Creio em tudo que está escrito na lei de Moisés e no livro dos profetas. Amém? Amém? Glória a Deus, isso mesmo. Olha aí, bota força nisso aí. Somos como Paulo, seguidores da lei de Moisés e do livro dos profetas, e principalmente do profeta maior, Jesus Cristo. Estamos no caminho, amém? Amém? Irmão, essa pergunta que eu faço é que o inferno entenda que você é separado para Deus. Não fale para dentro não, bota para fora, né? A maioria aqui gosta de um futebolzinho.
e na hora que o jogador do nosso time faz o gol, a gente não grita gol, a gente é gol, não é isso? É isso aí. Como falamos de Jesus, fale alto, para que o inferno estremeça e entenda que com você, por meio de Jesus Cristo, ele não pode, ele não tem poder para te tocar. Amém? Glória a Deus, está ficando bom. Ah, Jesus. Paulo, seguindo as orientações ditas pelo próprio Jesus, nós vimos em Atos 23:11, confessa que é seguidor do caminho e apresentou-se como crente e em tudo que está escrito na lei de Moisés e nos livros dos profetas, ou seja, ele acreditava naquilo que estava escrito desde Isaías a Malaquias. Amém? Se os irmãos não leram, maratone também os profetas, que tem muita coisa boa para nós. Irmão, lendo a palavra, ou não só escutando no domingo, mas você lendo a palavra durante a semana, você vai ver pérolas e direitos que você tem para usar contra aquele que atenta com a sua vida todos os dias. Ali você vai tomar conhecimento de tudo aquilo que Deus tem separado para a vida de vocês, e que o inimigo não pode te tocar. Amém? Amém? Glória a Deus. Maratone lá Isaías, de Isaías a Malaquias, você vai descobrir palavras tremendas, e você inclusive vai descobrir palavras que as pessoas falam e que você nem sabia a origem dela. Amém? Glória a Deus. Vamos adiante. Verso do 15 ao 16, por favor, filho. E eu, os meus acusadores, temos nessa mesma esperança em Deus. Todos vão ressuscitar, tanto os bons quanto os maus. Aí uma vírgula aqui rápido, dá uma seguradinha. Vamos ressuscitar, tanto os bons quanto os maus, para o dia do julgamento. Assim, se eu não falei, falo agora. Tudo aquilo que você tem feito, quer de bom, quer de mal, você vai comparecer diante do tribunal de Deus para dar conta. E eu espero vê-los lá, para serem exaltados pelo nosso Deus. Eu espero isso. Que 100% dos que estão nessa noite aqui e aí, estejam lá para a bênção, para ouvir aquela palavra: benditos do Senhor, entre para o reino. Amém? Glória a Deus. Verso 16, filho, agora. Por isso faço tudo para sempre ter a consciência limpa diante de Deus e das pessoas. Isso é um conselho importante para a minha vida e para a vida de vocês. Tenha a sua consciência limpa. Se você vai ajudar alguém, vá de consciência limpa. Não para se mostrar, não para dizer, olha, eu posso, não para dizer que você estou fazendo, você não merece, mas eu estou fazendo. Vá de consciência limpa. Deus espera isso de você. E as pessoas também. E saiba, como nós vimos no verso 15, naquele dia nós vamos estar lá, dando conta. Cada ajuda, cada esmola que você deu, cada oferta que você colocou aqui no gasofilácio, cada família que você ajudou aí fora, Deus ele vai mostrar lá para você qual era a intenção do seu coração. Tenha a sua consciência limpa diante de Deus e das pessoas. Oh, mas todos esses tempos eu não sabia disso. Agora você está sabendo. Que daqui para frente, quem você for ajudar, tenha isso, consciência limpa. Há um termo que diz lá em Mateus, que a mão direita dá, que a esquerda não vê. É isso aí. Consciência limpa. Amém, irmãos? E retemos esse conselho de Paulo e levemos
para o resto de nossas vidas. Verso 16, 17 ao 21. E Paulo continuou: depois de ter ficado fora de Jerusalém durante alguns anos, voltei para lá a fim de levar algum dinheiro para o meu próprio povo e para oferecer sacrifícios. O profeta Damião esteve aqui ministrando as ofertas, e ele disse isso: que não haja peso naquilo que nós ofertamos, mas que haja disposição e alegria, que você venha para cá não com o peso de trazer o seu dízimo, que é a 10ª parte, conforme ele falou ainda agorinha. Isso não traga peso para você, irmão, e que ao ofertar na casa do Senhor, você oferte pedindo a Deus: Senhor, que essa mão chegue justamente para aqueles que são necessitados, que os que administram o dinheiro da casa, que eles conduzam esse dinheiro à mão daqueles que realmente necessitam. Essa tem que ser a nossa oração quando depositamos nosso dinheiro no gasofilácio ou passamos na maquininha lá. Seja alguém que gosta, que tem prazer de voltar o seu dízimo a Deus e ofertar na casa dele. E um detalhe, não precisa ser só aqui, aí fora você pode ofertar, e nem tudo é dinheiro, viu, irmãos? Eu não sei vocês, né? Acho que é só eu. Na minha porta bate um monte de gente pedindo uma comida, um arroz, um feijão. Irmãos, eu faço aquilo sem o menor desprendimento. Um detalhe, eu não vou tirar da minha casa para poder suprir a casa dos outros, mas se eu tenho na minha casa, com certeza, eu tenho o maior prazer de dar, e faço isso honrando primeiramente a meu Deus, e com a felicidade que Ele me dá de poder contribuir. Nem tudo é só dinheiro, existem outras necessidades, inclusive de uma palavra. Vou dar um testemunho rápido. Ministrando, preparando o sermão, a ministração, eu estava ali no meu ambiente de trabalho, chega na minha sala um jovem e fala: filho, eu preciso de uma palavra. Uma palavra, até eu achei que estava brincando, né? Eu estava concentrado naquilo que eu estava fazendo, e ele veio e falou comigo, e aí eu olhei para ele, eu vi realmente que ele precisava de uma palavra. Eu dei a palavra, nós oramos, e o peso que eu estava comigo, aquele peso Deus tirou. Eu usei para abençoar a vida dele, ele abençoou a minha vida, levando todo aquele peso que eu estava para poder trazer a palavra. Irmãos, eu quero dizer o seguinte: aqueles que vêm aqui, não pensam que eles leem e só escrevem. Ele tem um Jesus que está por trás de tudo isso, e ele sabe cada pessoa a qual essa palavra está sendo dirigida. Eu não sei, mas ele sabe, e ele espera de mim uma atitude. Amém, irmãos? Que os irmãos entendam isso. Então tenha disponibilidade, deem, e o Senhor o retribuirá. Mas dê, não esperando a retribuição de Deus, dê porque você quer dar. É como o amor que nós damos aos nossos filhos, ao nosso esposo, ao namorado. Nós damos porque nós queremos dar, não porque somos obrigados, só porque Ele nos dá. Amém? Os irmãos estão entendendo? Glória a Deus. Nós temos o verso 17, né? Verso 18, queridão. Quando estava fazendo isso, depois de eu ter acabado a cerimônia de purificação, alguns judeus me encontraram na área do templo. Não havia muita gente comigo e nem desordem. Olha aí, caindo a palavra de Tértulo, né? Dizendo que ele era um agitador e tal coisa. Aí vai, os irmãos vão acompanhando. Verso 19. Porém, alguns judeus da província da Ásia estavam lá.
São eles que devem se apresentar diante do Senhor e fazer as acusações, se é que tem alguma coisa contra mim. Verso 20. Ou então que esses homens que estão aqui digam se, quando eu estivesse diante do conselho superior, eles me acharam culpado de algum crime. Então veja bem, nós vimos lá que no verso anterior, verso 19, vão no verso 19, filho. Não, verso 18. Olha só que coisa interessante. Quando eu estava fazendo isso, depois de eu ter acabado a cerimônia de purificação, isso acontece com o judeu, eu acredito que até hoje, né? Antes deles entrarem ao templo, para qualquer tipo de atividade, ele tem um tempo de purificação. Os irmãos podem ver isso lá, entre o livro de Êxodo e Deuteronômio, que tipo de purificação é essa? Eu não vou falar para não turbinar o estudo, amém? Mas havia um tempo de purificação. E nesse tempo de purificação, eles ficavam separados um do outro. E até chegar essa hora de purificação, o que acontecia? Eles separavam, se purificavam e entravam e nem conversar com outros eles conversavam. Alguns judeus me encontraram na área do templo. Não havia gente comigo, nem desordem. Paulo ainda foi discreto. Ele foi diante de Deus, né? E isso até me lembra, essa passagem não precisa colocar, quando Jesus está ali no templo e vendo as pessoas depositarem a sua moeda no gasofilácio, e ele vendo o coração de cada um deles. Paulo então ele espera uma hora tranquila e ele vem ter com Deus. E é isso que nós temos que fazer, irmãos. Nós estamos com Deus, é você e Deus. Esse momento aí é você e Deus. É você com Deus. Esse momento, você tem liberdade de estar pensando, Senhor, naquela situação. Pai, entra. Senhor, fala comigo. Eu até posso não verbalizar, mas Ele vai falar ao seu coração daquilo que você precisa. Eu até posso não verbalizar aquilo que você quer ouvir, mas no geral você vai entender. Deus, Ele vai falar com você. Esse tempo dentro do templo é um templo no qual você tem que estar ligado no trono da graça. É você e Deus. É um tempo que você separa para ouvir a palavra de Deus, amém? Nós estamos no 20, né? Isso, vamos ler o 20 novamente. Ou então que esses homens que estão aqui digam, se quando eu estive diante do Conselho Superior, eles me acharam culpado de algum crime. Verso 21. Quando estava de pé diante deles, eu apenas disse em voz alta: hoje eu estou sendo julgado por vocês, porque creio que os mortos vão ressuscitar. Até a acusação em que eles estavam falando com Paulo, depois os irmãos leem o texto, voltem lá, maratonem do 21 até o 24, eles vão ver o seguinte: havia dissensão, inclusive entre eles. Paulo acreditava nos fariseus, e que os fariseus acreditavam que os mortos iam morrer e iam ressuscitar. Paulo botava isso porque ele dizia que quando ele estava a caminho de Damasco, ele viu Jesus, e naquela época Jesus já tinha sido morto. Ele viu Jesus e ele caiu da cavalgadura, e ali ele começou a acreditar que os mortos ressuscitam. E nesse período, Jesus não só apareceu ele numa visão, Jesus estava do lado dele, como nós vimos no verso 11 do 23, a falar com ele, audivelmente. Então ele cria nisso, amém? Paulo começa a desenvolver então a sua defesa, fica mais interessante, e muda todo o sentido das acusações dos judeus. Verso 22. Então Félix, que estava bem informado a respeito do caminho, deixou a questão para depois, dizendo a eles: quando o comandante Lísias chegar, eu resolverei o caso de vocês.
É que ele fez como Pilatos, né? Lavou a mão e disse: olha, esse é um problema aí. Quando o meu superior, o meu tribuno chegar, nós vamos resolver, porque ele está mais por dentro da situação. Por quê? Ele era um corrupto. E ficou bem claro para nós nas entrelinhas, que quem sustentava o governo dele, as mordomia deles, eram os judeus. E ele não queria ficar contra os judeus. Amém? Chavo, né? Ô glória. Verso 23 e 24. Irmãos, já estou terminando, viu? Amém? Ele mandou que o oficial pusesse um guarda para tomar conta de Paulo e ordenou que lhe dessem alguma liberdade e licença para receber ajuda de amigos. Verso 24. Alguns dias mais tarde, Félix veio com Drusila. Dá uma segurada aí. Então, veja bem, até a chegada do tribuno, né, comandante Lísias, o que ele fez? Ele deixou ele na mordomia, porque ele sabia que Paulo era um cidadão romano. E nós vimos nos estudos passados que, como cidadão romano, ele tinha alguns privilégios, alguns direitos. E ele, então, era um judeu também, né? Era da corriola deles. Então o que ele faz? Ele deixa ele numa mordomia até a chegada de Cláudio Lísias. Amém? Então, nós vimos aqui que outra coisa também, quando Paulo falando, né, explicando as suas razões, olha o que acontece com Félix. A palavra da verdade o chocou, o confrontou e trouxe luz aos pecados dele, porque ele, como homem, como alguém que Deus levantou, e nós sabemos disso, as autoridades constituídas foi Deus que levantou, desde o nosso presidente até o vereador do bairro, Deus é que os levantou, e a ele nós temos que ter reverência. Irmão, cuidado quando você vai fazer algum comentário acerca do presidente, acerca dessas autoridades constituídas. Deus as levantou. Foi Deus que levantou. A autoridade desta casa foi Deus que levantou. O seu pai, a sua mãe são autoridades sobre você. Foi Deus que os uniu, Deus que levantou. Cuidado, irmãos. Às vezes vem aqueles posts que a gente às vezes até concorda, mas não se manifeste, porque você está se levantando sobre uma autoridade constituída por Deus. Eles não estão agindo bem? É Ele, Deus. Você pode reclamar: Senhor, que haja dias melhores para o povo brasileiro, para os paulistas, para os que moram aqui no Capão Redondo, no Jardim Comercial, onde quer que você more. Você pode reclamar com Deus, mas nunca se insurgir sobre essas autoridades, porque essas autoridades foram constituídas por Deus. Amém? Glória a Deus. Então a palavra, ela choca, confronta, traz luz aos pecados escondidos, ela tira as vendas espirituais, a areia que tapa os ouvidos e impede de ouvir a voz do Espírito Santo. Foi isso que aconteceu com o rei Félix, quando ele estava conversando com Paulo. Então, ciente da palavra revelada por Paulo sobre sua vida, Félix se amedrontou. E a palavra tem que fazer isso. Ela tem que chocar. Ela tem que fazer com que haja o termo que nós usamos, uma metanoia, ou seja, uma mudança de sentido nas nossas vidas. Você, volta a repetir, tem essa palavra guardada com você, que no tempo oportuno vocês falem desta palavra, falem desse amor, traga com essa intensidade. E como Paulo, não se preocupa, é Deus e a pessoa. Faça a sua parte. Deus comissiona cada um de nós para fazermos isso. Amém? Glória a Deus. Verso 26, filho.
Já estou terminando, tá? Se a equipe do louvor quiser subir. Além disso, Félix esperava que Paulo lhe desse algum dinheiro, por isso o chamava muitas vezes e conversava com ele. Um detalhe interessante, os irmãos lendo a história vão ver que Félix retém Paulo e o deixa confinado. Por quê? Porque ele era um homem corrupto. Por quê? Ele era um homem que vivia de conchavos. Porque ele sabia da história de Paulo. Tarsis era uma cidade próspera, era uma cidade de pessoas abastadas, e Paulo não era pobre, e Félix ficou esperando o suborno dele. Irmão, se você está correto, fale primeiramente com Deus, e faça cumprir os seus direitos, não dê um centavo a mais, não permita que ninguém fale uma palavra a mais a você. É direito seus, e o seu Deus luta pelos seus direitos, amém? Amém? Glória a Deus. Então, falamos de Drusila, certo? Verso 26, né? Não, verso 27, perdão. 2 anos depois, olha só quanto tempo esse homem reteve Paulo lá. 2 anos, em busca de um dinheiro, e Paulo, ciente dos seus direitos, digo, eu não dou, não vou para subornar alguém, né, para me favorecer e ficar contra meu Deus. Nosso Deus, ele é contra suborno, amém? Nosso Deus é contra suborno, amém? Glória a Deus, é isso mesmo. O meu Deus, o seu Deus, ele é contra suborno. Ele não aceita suborno, não. Você subornou, aí você passa para o outro lado. Longe de mim. Não diz eu, diz a palavra, amém? 2 anos ficou ali então Paulo. Sim, esquecemos de falar de Drusila. Drusila era a rainha e esposa do rei Félix, que por conta da sua posição lhe conferia um status elevado e era influente na região. Ela era judia, filha de Herodes. Então algum conhecimento que Paulo tinha, de Félix tinha, era através da liderança judaicas e da sua própria esposa, que conhecia acerca da palavra. Então Félix mantém o homem de Deus preso por 2 anos. Irmão, aí eu trago uma boa notícia para você. Se aquilo que você espera da parte de Deus leva 2 anos, 3 anos, no meu caso foi mais de 10, acho que uns quase 15 anos esperando a bênção, fica na posição. Não arrede o pé, não dê esse gostinho para o inimigo tirar a sua bênção. E quando a sua bênção chegar, vai ser vitória ou glória, amém? Glória a Deus. Irmãos, eu encerro por aqui, e vamos nos colocar de pé, por gentileza. Vamos agradecer a Deus por essa porção, amém? Pai, graças eu te dou por mais uma noite na sua presença. Eu quero te louvar, eu quero te agradecer e dizer muito obrigado por esta porção. Deus, eu espero ter cumprido aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Eis o teu povo aí, Senhor. Fala com eles de uma forma especial. Ao final dessa oração, quando eles cruzarem os umbrais da igreja, no caminho de volta de casa durante a semana, Senhor, ponha eles à prova, Deus. Pai, eu te louvo, eu te exalto, eu te glorifico e digo, Deus, muito obrigado por tudo. Quero te agradecer, quero te louvar e dizer, Senhor, o meu amor por ti cresce a cada dia, amém? Vamos ouvir uma canção? Deus seja louvado na sua vida.